2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém? Depois a gente vai ler um pouquinho mais adiante. Fiquemos agora aqui até o versículo 15. Meus irmãos, Pedro começa essa porção das Escrituras usando a expressão seguinte: por esta razão. Eu já falei para os irmãos, mas o próprio Pedro está admitindo aqui que é necessário repetir algumas coisas, até porque na pedagogia que Pedro aprendeu com Jesus, ele viu que Jesus tinha esse recurso didático, que é a repetição. Você já reparou quantas vezes, irmãos, a gente tem que repetir as coisas para essas crianças, até que internalize nela, se é que um dia vai internalizar? Nós temos que repetir, dizer para eles que não pode pegar meia suja e jogar em qualquer lugar. Gente, mas dá trabalho. A gente fala 1 milhão de vezes e um dia entra. Nós temos fé, amém, irmãos? Então, no culto de família também a gente tem que aproveitar esses momentos para falar sobre essa questão. Pedro, ele começa dizendo, por esta razão. Que razão? Nós já ouvimos 3 ministrações baseadas em 2 Pedro. Inclusive tem uns áudios gravados, se os irmãos quiserem, a gente pode disponibilizar. Mandei o link no grupo da igreja, parece que o povo está conseguindo aí ouvir. Então, nas 3 primeiras mensagens, a gente viu aqui uma realidade que acontece na vida daquele que pertence a Deus. No versículo 4, voltando um pouquinho para a gente lembrar, o apóstolo Pedro vai dizer, pelas quais não tem sido, ou seja, pela glória e virtude de Jesus, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então Deus, irmãos, quando nos alcançou, quando nos libertou, veio morar dentro de nós, amém? Todo mundo aqui é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar dentro da gente. Nós recebemos uma nova natureza. E agora, essa nova natureza nos faz coparticipantes da natureza divina. Ou seja, o próprio Deus vem morar dentro da gente. O Espírito Santo também é Deus, não é? O Espírito Santo vem morar, operou em nossos corações. E agora, baseado nisso, nós iremos ter agora uma nova prática. E foi isso que nós ouvimos na última mensagem, que agora a nossa vida vai ser de fé, de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade e, sobretudo, o amor. Então, Pedro, irmãos, está numa linha. Isso aqui a gente chama de raciocínio lógico. Há uma lógica no discurso que Pedro está fazendo. Lembre-se que essas cartas, normalmente não, todas as cartas que os apóstolos escreveram, elas eram lidas na sequência, a carta toda, para que as pessoas fossem absorvendo o conhecimento da palavra de Deus. Então Pedro começa o versículo 12, fique aí com o dedinho aí, apontando aí no versículo 12. Pedro começa o versículo 12 dizendo, por esta razão, ou seja, porque vocês nasceram de novo, porque o poder de Deus se manifestou na vida de vocês, porque agora vocês são homens e mulheres de virtudes,
Pelo fato de vocês terem recebido a nova vida, eu não vou deixar de lembrar vocês. Pedro está falando, irmãos, como um pastor que cuida de uma congregação. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, ó, vocês nasceram de novo, o nome de vocês está escrito no livro da vida, vocês agora são habitados pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo está operando uma obra linda na vida de vocês, mas eu, como pastor de vocês, vou lembrar vocês o tempo todo. É engraçado, irmãos, que quando eu li o texto várias vezes essa semana, mas agora lendo, eu tive a nítida impressão que como se fosse minha avó falando. Como se fosse minha avó falando aqui, quando ele fala que enquanto eu estiver nesse tabernáculo, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, ó, enquanto eu estiver vivo, eu vou lembrar você. Não parece com papai e mamãe, né? Enquanto eu estiver vivo, tem uns que ainda falam assim, só se você passar por cima do meu cadáver. E tem uns que ainda diz assim, ó, quando eu morrer, você ainda vai lembrar do que eu estou te falando. Não tem? Não fala, não? Então, Pedro, ele está usando aqui, irmãos, o argumento. Ele vai dizer aqui, ó, por esta razão, pelo fato de vocês serem novas criaturas, sempre estarei pronto. Versículo 12. Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Eu vou falar o tempo todo sobre isso. Vocês precisam tomar juízo, mas eu não vou parar de falar. Em outras palavras, Pedro está dizendo, eu tenho uma responsabilidade de inculcar isso na cabeça de vocês. Você já reparou como dá trabalho discipular alguém, irmão? Dá trabalho. A gente acha que vai ser uma tarefa fácil, inculcar na cabeça dessas crianças o evangelho. Lê a Bíblia que você vai ter uma noção melhor disso. Porque a Bíblia no Antigo Testamento chega a dizer que era para amarrar no dedo deles. Para onde eles forem, eles balançar o dedinho assim e ver o negócio da lei de Deus, que eles não podem quebrar a lei de Deus. Um menino judeu com 12 anos recebia nos cachinhos dele, que normalmente os meninos tinham uns cabelos maiorzinhos, recebia ali os filactérios, que era uns negocinhos como é que chama? De barro. Dentro daquele negocinho tinha a lei de Deus escrita. Normalmente era em torno de 10 filactérios, cada um dentro daquele negocinho ali ficava a lei de Deus. Imagine um menino para a escola, irmãos, aí balançava um pouquinho a cabeça assim, aí o negócio pegava assim na orelha e tudo no pescoço. A lei de Deus tinha que ser inculcada na cabeça das crianças. Aí a gente pega os nossos filhos e coloca na escola dominical 1h30, não chega nem a isso, menos de 1 hora de lição, normalmente são 50 minutos, e a gente diz assim, dever cumprido. Ensinei tudo que meu filho precisa para a semana. Não é assim, irmãos. A revelação de Deus é profunda, é grandiosa. E diz um autor, não sei se foi o Russell Shedd que falou isso, que apesar da revelação ser profunda e grandiosa, mas o nosso coração é raso. O nosso coração é raso. Por que o nosso coração é raso, pastor? Porque, via de regra, tem umas coisinhas dentro do nosso coração. Tem algumas coisinhas que não dá a profundidade que deveria ter. Dá, né? Algumas pedras que ainda existem, que precisam ser esmiuçadas para que libere o espaço. Uma faxina tem que ser feita constantemente para que libere espaço na nossa mente, para que entre mais da revelação da palavra de Deus. Então Pedro, irmão, está sendo aquele pastor amoroso, ele está escrevendo essa carta na expectativa de insistir com aqueles crentes, de que eles deveriam viver em novidade de vida. E aí você precisa entender isso. Eu acho interessante que a pessoa ouve a mesma música trocentas vezes, até aprender a letra. Tinha gente antigamente que dizia assim, vai furar o disco, né? Os meninos pequeninos não fazem ideia do que significa isso, né? Vai furar o disco. Fulano está ouvindo essa música, vai furar o disco. Tinha uns que partia a fita. Vai partir a fita. Né? Agora, interessante, você já reparou que a pregação... Vou fazer o teste aqui, eu vou ficar um mês pregando o mesmo sermão. Ah, misericórdia. Vai ter gente que vai dizer assim, Jesus amado, não tem outra coisa na Bíblia, não?
A repetição, irmãos, de conceitos, de valores do reino de Deus são fundamentais. Eu pergunto para os irmãos, é claro, irmãos, que o que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora, cá para nós, irmãos, quem aqui acha que Jesus pregou o Sermão do Monte uma vez só? Eu não acredito. Até porque se você for olhar o registro que Mateus faz, é diferente do que Lucas faz. Então aquilo ali, irmãos, era o bojo, era o centro da mensagem de Jesus. Jesus deve ter pregado aquelas verdades, aqueles ensinamentos por diversas vezes, em ocasiões diferentes. Claro que o Espírito Santo poderia lembrar, se fosse pregado uma vez só, amém, eu creio nisso. Mas eu acredito que a repetição de verdades, de conceitos, de orientações da Bíblia devem fazer parte do cotidiano das nossas casas. Nossas famílias precisam disso. Então Pedro escreve na expectativa de que mesmo ele tendo a verdade, observe o que diz no verso 12 ainda, quando ele diz assim, embora estejais certos da verdade. O que é que Pedro está dizendo, irmãos? Que aquele grupo de irmãos já eram pessoas que tinham conhecimento da verdade. Ele ainda vai dizer no versículo 12 que aquela verdade já está presente com eles, convosco. O texto diz, certos da verdade já presente convosco. Pedro vai admitir que além da verdade estar presente na vida daqueles irmãos, eles estão confirmados na verdade. Alguém tem uma tradução diferente aí para a palavra confirmados? Versículo 12. Todo mundo está confirmados aí? Solidamente firmados. Porque confirmados, a ideia que dá é firmado mais uma vez. Firmado mais uma vez. Ah, mas eu já ensinei, isso não entra no coração. A Bíblia está nos recomendando que essas verdades precisam ser firmadas mais uma vez, até que nossas mentes esclareçam, até que a nossa prática seja modificada. Nós precisamos disso. Não tem como ter intimidade, irmãos, sem repetição de comportamento. Orar todo dia é repetição de comportamento. Guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, vigiar, irmãos. Hoje pela manhã eu falei aqui sobre isso, que os fariseus, os escribas, eles faziam longas orações, mas eles não obedeciam. Eles não guardavam a palavra de Deus. Então Pedro, irmão, está dizendo aqui, por causa de que vocês são uma nova criatura, eu vou insistir em lembrar a vocês. Por vocês serem de Deus, eu devo insistir em trazer à memória o tipo de vida que vocês devem viver. Olhe se isso não é a tarefa de um pastor. Vocês aqui já conhecem essa turma quando está dando aula mesmo, eu fico assim, meu Deus, encantado. A gente tem, irmãos, tanta gente talentosa na igreja, o povo sabe, hoje de tarde na evangelização, olhando o povo evangelizando, o povo sabe, a gente tem conhecimento, mas a gente precisa constantemente ouvir que a gente precisa dessas virtudes na nossa vida. Nós precisamos constantemente entender qual é o propósito de Deus. Ele fez o que fez em mim, para quê? Para eu viver uma vida minguada, uma vida sem vibração, sem alegria, sem entusiasmo, sem serviço. Nós falamos sobre isso aqui na mensagem anterior, que os crentes, eles precisam ter zelo com as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus, entusiasmo com as coisas de Deus. Aí no versículo 13, o texto vai dizer o seguinte, aí Pedro vai fazer meio que uma explicação entre a autoria da epístola e a autoridade que está sobre a vida dele. Dentro dessa questão, ele vai dizer, por que eu posso fazer o que estou fazendo? Ou seja, por que eu posso, mais uma vez,
insistir com vocês, lembrar vocês. Ele vai dizer que ele tem autoridade. Olha o que diz o verso 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Sabe o que é que Pedro está dizendo? O mensageiro vai morrer, mas a mensagem permanecerá. A mensagem continuará. Ele está dizendo, já está perto de eu morrer. O Senhor Jesus revelou isso para mim. Abra rapidinho, deixe marcado em 2 Pedro, vá lá em João capítulo 21. Só para a gente fazer aqui um esclarecimento. O que é que Pedro está falando? João 21, verso 18 e 19. Pedro está falando de quê, pastor? Que Jesus revelou a ele que ele ia morrer? Quando foi isso? Está aqui, João 21, verso 18 e 19, diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, irmãos, Jesus, quando disse isso, o relato, João relatou isso aqui, e os discípulos entenderam. Que negócio é esse de quando você era novo, você mesmo se cingia, mas agora quando você ficar velho, alguém vai te cingir e vai te levar para onde você não quer? Era o tipo de morte que Pedro iria sofrer. Os historiadores vão dizer que Pedro, ele morreu crucificado também. E ele não teve ele pediu na hora do seu martírio de que não matassem ele, não crucificassem ele igualmente a Jesus, porque ele não se achava digno de morrer crucificado da mesma maneira. E aí a forma que acharam de crucificar Pedro foi justamente crucificando ele de cabeça para baixo. Isso os historiadores relatam. A Bíblia não diz exatamente como é que foi a sua morte. O fato é que Jesus diz para Pedro que em algum momento da sua vida ia chegar a sua morte. Por quê, pastor? Claro, todo mundo vai morrer, nada de novo nisso. A grande questão é que os discípulos do primeiro século, os apóstolos, os discípulos imediatos dos apóstolos, eles tinham aquela eminência de que eles veriam a volta de Jesus a qualquer momento. Então, foi diferente com Pedro. Pedro ouviu de Jesus dizendo: você vai morrer, Pedro. Voltando agora para 2 Pedro, no versículo 13, o que é que Pedro está dizendo aqui? Também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar-vos essas lembranças. Versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então Pedro está dizendo: o Senhor me revelou que eu deixaria o meu tabernáculo. Então, a eminência da morte me obriga a dizer para vocês: tomem jeito, se comprometam com o Evangelho, tenham compromisso com a palavra, o Evangelho que foi anunciado, a palavra que foi ensinada a vocês, ela já está presente com vocês. Quem foi que pregou? Possivelmente Pedro. Pedro está dizendo: eu já preguei, eu já ensinei, vocês foram confirmados. Como é que alguém é confirmado? Como é que alguém é confirmado? Quando alguém de fato, por exemplo, na hora do batismo é uma confirmação ou não? A pessoa pode de fato receber o Evangelho, ser confirmado através do batismo, pode ser confirmado através da ceia. É um momento também que a gente publicamente está dizendo novamente ao Senhor que nós estamos prosseguindo, progredindo na nossa vida com Deus. Amém? Então, meus irmãos, Pedro está dizendo aqui, usado pelo Espírito Santo, lembrando aqueles irmãos: eu vou morrer,
vai chegar a minha hora, mas eu quero, enquanto estiver vivo, pregar as coisas que eu já preguei. E eu quero crer que mesmo depois que eu morrer, eu ainda vou continuar falando. Pedro continua falando, 2000 anos se passaram praticamente. Pedro continua falando através do seu escrito. Por isso que foi importante o registro da palavra de Deus. No versículo 15, ele vai dizer assim: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Paulo, quando saiu de Éfeso, teve o mesmo sentimento. Olha, eu quero, quando sair, que essa mensagem que eu preguei para vocês durante 3 anos e alguns meses, toda essa mensagem que eu ensinei, tudo aquilo que eu ensinei para vocês, eu quero que essa mensagem fique firme no coração de vocês. Isso é um ato pastoral, no sentido de cuidar, no sentido de querer o crescimento espiritual desses irmãos. Eu acredito que os pastores que já passaram por aqui, né, no caso, só o pastor Serafim que é falecido, mas os demais, eles devem ter essa curiosidade. Como é que está fulano? Como é que está Beltrano? Fulano que eu discipulei, que eu casei, que eu batizei. Eu acredito que deve ficar, porque é natural, né, a gente querer saber, a pessoa está firme, a pessoa está comprometida, a pessoa está ainda buscando. Talvez, quando tem a oportunidade de falar com algum irmão por telefone ou coisa do tipo, pergunta: e aí, fulano ainda está na igreja? Fulano está firme? É essa a ideia, irmãos, de que nós precisamos ter firmeza. É necessário isso. E aí, pastor, o senhor quer chegar aonde com isso? Que a obra que o Espírito Santo fez, Pedro está dizendo o seguinte, ó, o Espírito Santo fez, alcançou vocês, colocou virtude em vocês, mas vocês precisam ser pastoreados. Vocês precisam de alguém que oriente. Vocês precisam de alguém que ensine, que fale. E em nossos dias, irmãos, isso está se tornando uma coisa rara. Uma coisa rara. Porque tem 2 questões. Primeiro, que nós pastores estamos em muitos momentos sendo sobrecarregados com tantas coisas que não tem nada a ver com o ministério, que a gente não consegue dar conta. Mas, por outro lado, também tem as ovelhas que estão tão sobrecarregadas com tantas coisas que também não querem ser pastoreadas. Então, hoje, para você achar quem queira pastorear, está difícil. E para você achar quem queira ser pastoreado, está difícil. Então Pedro está fazendo um alerta. Ele está dizendo, vocês que são salvos, vocês que têm as virtudes do poder de Deus, vocês não podem ficar soltos. Vocês precisam de marcos que não podem ser removidos. Vocês precisam de alguém que discipule, vocês precisam de alguém que oriente, vocês precisam de pastor, vocês precisam de Bíblia, porque ele está dizendo aqui uma referência à palavra de Deus. Mesmo depois que eu morrer, a minha palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração, vai continuar escrita e vocês vão continuar caminhando nessa palavra. Amém? Então a igreja precisa entender isso. Nós precisamos ser solidificados, irmãos, na palavra de Deus. Nós precisamos crescer na palavra do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte, da minha parte eu vou me esforçar, da minha parte eu vou fazer de tudo, mesmo depois que eu morrer. Quando ele fala aqui de partida, ele está falando, ele usa a palavra aqui, que é a mesma palavra êxodo, saída, depois da minha partida, depois que eu deixar meu tabernáculo, vocês continuarão crendo. Eu pergunto para os irmãos, aproveitando que é um culto da família, você como pai, você como mãe, se você morrer hoje, qual é a lembrança que você vai deixar para seus filhos? Eles vão lembrar de quê? O que foi que eles aprenderam de Deus com você? Não é com a igreja, é com você. O que é que vai ficar na recordação? Qual é o legado? Qual é o legado?
Irmãos, há todo tipo de pai, todo tipo de mãe. E algumas coisas me marcam até hoje, porque eu não fui criado pelos meus pais, fui criado pelos meus avós, e coisas que meu pai deixou para mim como um legado, e que não foi um legado bom. Não foi um legado bom. E que vira e mexe eu tenho que me desvencilhar desse legado. Eu tenho que me cuidar, guardar meu coração, porque coisas que meu pai fez comigo, me conduziu, não vou entrar em detalhes, até porque o culto não cabe isso aqui agora, nesse momento. Mas coisas que meu pai me conduziu a fazer, inclusive na minha adolescência, e que trouxeram marcas no meu caráter, na minha maneira de ser em algumas questões. Então, eu tenho que me policiar o tempo todo, porque o evangelho foi mais poderoso do que a palavra do meu pai, do que a palavra de minha mãe, do que a palavra de meus avós. O evangelho vem e quebra todas essas coisas. Porém, o que eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, é que Pedro está dizendo: eu vou deixar um legado para vocês. Mesmo depois da minha morte, vocês vão lembrar da mensagem do evangelho que foi pregado, que foi anunciado. Há pessoas, inclusive, que não verão o fruto da sua pregação. Há pais, avós, que pregaram, que falaram, que insistiram, e que não verão o resultado da mensagem que pregaram. Pedro, ele está admitindo aqui, eu vou morrer, mas a mensagem vai estar viva. Eu vou partir, eu vou deixar meu tabernáculo. Ele tem essa clareza. Nós também temos essa clareza, irmãos. Tem um ditado que diz que ninguém nasceu para semente. E a gente fala isso, não fala? Porém, a questão é, nós vivemos nessa dimensão de vida, nós fazemos as coisas como de fato, entendendo de que a qualquer momento a morte virá, e a morte é uma intrusa, ela não pede licença, ela não avisa 30 dias antes, ela não chega e diz assim: daqui a 30 dias eu passo aí para te levar. Ela não faz nada disso. De modo que Pedro, meus irmãos, está comprometido com aqueles crentes, dizendo para eles: vocês irão ouvir a mensagem mesmo depois que eu estiver morto. O versículo 16, ele vai falar do testemunho ocular. Olha o que ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pedro está dizendo, por que a mensagem vai permanecer? Porque não é o mensageiro que tem autoridade. O poder não está no mensageiro. A nossa geração busca melhores mensageiros, mas a geração que ama o Senhor Jesus busca a melhor mensagem. O poder não está no mensageiro, a autoridade não está no mensageiro. Pedro está dizendo o seguinte: isso que eu ensinei a vocês não foi com fábulas engenhosamente inventadas. Não se trata de uma questão filosófica, não se trata de um discurso empolado, bonito, bem planejado, bem arquitetado. Não é questão de oratória, de retórica, não. O que eu estou ensinando a vocês é aquilo que eu vi com os meus próprios olhos. Pedro está dizendo, irmãos, que a autoridade está na experiência que nós temos com Deus. A experiência que ninguém tira da gente. Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu mesmo, pessoalmente, não estou tendo experiências gloriosas, transformadoras com o Espírito Santo? Pedro está dizendo, olha, eu não inventei a mensagem veio até mim. A mensagem é o próprio Cristo. Eu vi a glória da sua majestade. Eu vi, observe, pastor, de que episódio Pedro está falando? No versículo 17, meus irmãos, ele vai dizer isso: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Lembra disso? No monte,
A história diz que foi no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi essa voz, o versículo 18 diz, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo, a autoridade da minha mensagem não vem de mim, a autoridade da minha mensagem vem daquele que eu vi glorificado, transformado. No Monte da Transfiguração, ele viu, irmãos, um vislumbre do céu. Imagine, irmãos, se todos nós aqui tivéssemos uma experiência dessa, seria uma coisa gloriosa. Um vislumbre do céu. Eu já contei uma experiência que eu tive para os irmãos, não sei se alguém lembra, enquanto estava orando, e não tive uma visão, não vi nada, eu não vi nada, mas eu senti, irmãos, uma coisa que nenhum ambiente dessa terra eu tinha sentido antes, e da forma como senti, nunca mais senti. Mas era um negócio extraordinário, como se por um momento eu de joelho ali, quebrantado diante de Deus, orando, intercedendo, como se por um instante, uma fração de 30 segundos, não sei, o Espírito Santo me desse a oportunidade de sair daquele ambiente. Irmãos, é um negócio extraordinário. Você está na presença de Deus e você sente literalmente que você não está só. Você sente literalmente que Deus está com você. Você sente a presença de Deus como uma presença marcante, transformadora. Pedro está lembrando aqui, está trazendo a memória. Olha, nós vimos, foram os nossos olhos que viram, nós ouvimos. Lembra de 1 de João? Quando João diz assim, aquilo que nós vimos, aquilo que as nossas mãos apalparam, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, nós não podemos deixar, foi o que Pedro e João disseram na porta do templo, não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Isso, irmãos, é algo glorioso, extraordinário na nossa vida. Nós precisamos ter uma experiência primária. A autoridade do mensageiro está na vida que ele leva. Ele está dizendo, nós vimos a sua majestade. Isaías, para profetizar, precisou ver a majestade, a glória de Deus, a presença de Deus. Aí você entende por que é que tão poucas pessoas pregam o evangelho. Porque tem muita gente que não está vendo nada. Tem muita gente que não contemplou nada. Como é que eu vou falar do que eu nunca vi? Como é que eu vou falar do que eu nunca ouvi? Então, a gente fica, irmãos, ensimesmados, olhando só para a nossa realidade e para a nossa necessidade. Pedro está dizendo, eu estou dizendo o que eu estou dizendo para vocês, porque eu vi, eu contemplei a majestade, eu contemplei a glória de Deus. Quando ele diz aqui, nós a ouvimos, versículo 18, nós a ouvimos quando estávamos com ele. Quem está entendendo isso? Preste atenção no que Pedro está dizendo. Enquanto nós estávamos com ele, nós a ouvimos. Pedro está dizendo, eu tenho autoridade para dizer o que eu estou dizendo, porque eu vi a sua glória, eu ouvi a sua voz, eu tive. Então ele está reivindicando o que aqui, irmãos? A autoridade apostólica, a autoridade de escrever, a autoridade de falar o que está falando para aqueles crentes. Então, irmãos, a segunda epístola de Pedro é palavra de Deus para mim e para você. Mesmo que seja duro em algumas questões, mesmo que tenha coisas aqui que a gente talvez ainda não consiga entender plenamente, mas é palavra de Deus para mim e para você. A pergunta é, será que nós temos tido essa autoridade, irmãos? Será que nós, de fato, somos de Deus ao ponto de dizer, eu também tenho essa autoridade? Quando a gente está evangelizando, a gente tem essa autoridade de dizer para a pessoa, o que eu estou falando com você não foi o que o pastor me contou. O que eu estou falando com você não foi o que eu assisti na televisão.
O que eu estou falando com você não é que há um pregador famoso, não sei de onde veio e me disse. O que eu estou falando para você não é só o que eu li na Bíblia. O que eu estou falando para você é aquilo que eu experimentei pelo poder de Deus na minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Ele operou na minha vida. Eu sei o que Ele realizou no meu coração. Meus irmãos, a gente precisa resgatar isso. Mas isso só é resgatado como? Com intimidade com Deus. Isso só é resgatado como? Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, meus irmãos. Senão, a gente vai ficar só colocando enfeite. Só na aparência. Então o Espírito Santo está levantando a liderança da igreja. A gente está tratando sobre essas questões de ter intimidade com Deus. E aí vem Pedro e diz isso aqui, ó. Foi no monte que eu vi a sua majestade. No versículo 16. No versículo 17 ele vai dizer, a glória excelsa foi enviada. No versículo 16 ainda ele vai dizer, eu ouvi a sua voz. No versículo 18 ele vai dizer, nós a ouvimos. Nós estávamos com ele no Monte Santo. Meus irmãos, eu temo de que nós já estejamos vivendo aquilo que Jesus disse, que nos últimos dias os homens se encheriam de glutonarias. E quando a gente lê isso, a gente pensa que é porque o povo vai estar comendo igual um doido. Não. Glutonaria ali, quando fala do tempo escatológico, do tempo do fim, glutonaria está falando de excesso. Excesso. Muita coisa. Ô irmãos, tem uns grupos no WhatsApp que eu só estou porque tem que estar. Não tem uns grupos assim? Eu só estou porque tem que estar. Aí tem uns que eu estou fazendo assim agora, ó. Eu passo o dedinho assim, aí aperto os 3 pontinhos, apagar, limpa a mensagem toda. Você já reparou o tempo que a gente gasta com essas coisas? Então, ó, apaga tudo. Se alguém quiser falar, né, o grupo da igreja, o grupo da associação, esses grupos eu sou muito cuidadoso. Mas tem umas coisas, irmão, que cá para nós é só para tomar tempo da gente. Ah, mas eu mandei no grupo. Você não viu, não? Se for no grupo da igreja, se for no grupo da associação, dificilmente eu vou me passar batido. Agora tem uns grupos que eu, sinceramente, porque não dá, gente. Não dá tempo não, irmãos. Fala a verdade, não dá tempo. Você não vai dar conta de família, você não vai dar conta de ministério, do dom que Deus lhe deu, que você precisa desenvolver, porque não é a mim que você vai prestar conta, e não é a igreja que eu vou prestar conta do dom que Deus me deu. Nós vamos prestar contas ao Senhor do dom que recebemos dele. Não dá tempo, gente. Mas o diabo vai fazer de tudo para quê? Para nos distrair. Como é que eu vou contemplar a glória de Deus? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus, se simplesmente as minhas orações são como? São como as nossas orações? Ajoelha um pouquinho, isco no ajoelho, faz aquela oração coceira, não precisa nem se coçar, mas é coceira. É aquela oração rápida, se levanta e acabou. Já cumpri minha obrigação, cheguei no culto e orei. Graças a Deus pelos que ainda chegam e oram. Né? Mas nós, irmãos, estamos vivendo assim. Então eu temo que a gente já esteja vivendo esse tempo de glutonaria, de excesso de informação. A nossa geração é chamada, a nossa sociedade é chamada sociedade da informação. Ainda bem que é da informação, porque do conhecimento não é. Porque ter muita informação não traduz ter muito conhecimento. Ter muito conhecimento não traduz ter sabedoria. Porque sabedoria só Deus tem para dar. A Bíblia diz que se alguém não tem, peça que Deus dá sem lançar no nosso rosto. Amém, irmãos? Então eu temo, amados, que nós já estejamos vivendo esse momento, que é o momento que Jesus falou, que antecede a vinda dele. Os homens estarão se enchendo de glutonarias, de excessos. Que Deus nos ajude e que a nossa família escape, assim como a família de Noé escapou. Que a nossa família escape dessa balbúrdia, dessa confusão que está o mundo.
e que nós possamos guardar o nosso coração e manter intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, amados? Vamos orar? Eu não sei se alguém anotou algum pedido ou fez algum pedido, mas nós queremos orar no final desse culto da família, orar pelas famílias da igreja. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está perto de você aí. Vamos orar uns pelos outros. Vamos terminar esse culto com uma grande oração da família, pedindo a Deus as ricas bênçãos dele, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos com o senhor Claudionor, né? Claudionor. Nós estávamos hoje aqui evangelizando aqui e fizemos um culto aqui na frente. Ele participou e veio no culto. Muito nos alegra a sua presença, meu irmão, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Oremos nesse momento. Pai, a tua igreja está reunida aqui nesta noite, meu Deus. Ó Pai, nós estamos aqui em obediência à tua palavra. Ó Deus, a tua palavra diz: vinde todos, prostrai-vos e adorai. E nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos convocou para estarmos reunidos na tua presença. Pai, hoje é o culto da família. E os teus servos, talvez aqui, Senhor, todas as famílias, estão precisando de um milagre, de uma resposta, de uma ação sobrenatural do Senhor. Eu oro nesse momento, meu Deus, por cada família aqui representada. Eu oro por aquelas famílias que estão aí, Senhor, na cabecinha de cada um dos teus servos. Gente amada nossa que também está precisando do teu socorro. Espírito de Deus, visita nesta hora, visita a nossa casa, visita o nosso lar, Senhor Jesus. Visita, meu Deus, com a tua mão poderosa, Pai. Quebrando agora toda barreira em nome de Jesus. Toda artimanha do inimigo. Meu Deus, nós declaramos que a nossa casa vai prosperar, Senhor. Porque a bênção do Senhor está sobre nós. Ajude o teu filho, a tua filha. Ajude, meu Deus, os casais. Que o marido possa compreender a sua esposa. Que a esposa possa entender as necessidades. Entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida no casamento. Abençoe, meu Deus, as nossas crianças. Pai, que toda enfermidade que vem muitas vezes para sugar os nossos recursos, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Abençoe, o Senhor pode curar. Da cabeça à planta dos pés agora, Senhor, o Senhor pode curar. Não importa, Senhor, a doença que seja. Não há nada maior do que o teu poder. Não há nenhum nome que esteja acima do que o teu nome. Inclusive o nome de qualquer doença não está acima do teu nome. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, venha agora como um bálsamo e traga refrigério na tua alma e na tua casa. Em nome de Jesus.